Apesar de ter sido o pior momento da história de toda a humanidade, para alguns, atualmente desperta a curiosidade e o fascínio em quem estuda a história. Eu sou Juliano, estou aqui com Otávio. E esse é o quarto vídeo do Campo Nerd. Nesse vídeo faremos uma linha temporal explicando tudo em ordem cronológica de acontecimentos. Mas antes vamos entender o porquê da guerra. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi culpada por toda a guerra, obrigadas a ter somente 10% de seu exército original, ceder partes do seu território e condenada a pagar altas indenizações aos países aliados. Tudo escrito no Tratado de Varsóvia. Isso gerou no povo alemão um sentimento de revanchismo, e o Tratado de Varsóvia deixou isso pior, pois eles consideravam isso um abuso. Mas passado um tempo, a Alemanha voltou a se desenvolver. Todos achavam que tudo ia melhorar até que a crise nos Estados Unidos deu uma rasteira em todos os países que dependiam dos Estados Unidos. De um dia para o outro, milhares de pessoas desempregadas. E aconteceu o quê? Que Crise! eu fiquei sem dinheiro, morri de fome. E eu não tô vivo, é só um clone. Foi aí que entrou Adolf Hitler e o Partido Nazista. Hitler tinha uma oratória impecável e falava que os alemães queriam ouvir, mas não o que eles precisavam. Ele pregava a ideia de uma raça ariana, pura e perfeita, e que os judeus, negros e gays e ciganos deveriam sumir da face da terra. No começo do governo de Hitler, a Alemanha se desenvolveu e virou uma potência econômica e bélica. E ignorando o Tratado de Versalhes, a Alemanha fez acordos com a Itália, comandada pelo Benito Mussolini. Na Itália, nesse tempo, estava passando pelo fascismo. E o Japão, criando o eixo. A Alemanha fez um pacto de não agressão com a União Soviética e anexa alguns territórios que ficavam perto da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Mas foi aí que, quando ele mexeu com a Polônia, foi aí que ele anexou alguns territórios que ficavam perto da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Mas foi quando ele mexeu com a Polônia que ele se ferrou. E iniciou a guerra. E quando vocês escutarem falar sobre o eixo e os aliados, sabem que estamos falando das alianças formadas durante a guerra. Os aliados eram formados principalmente pela Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Já quando falar do eixo, eu me refiro aos países Alemanha, Itália e Japão. Ele sempre faz isso, velho. Ele sempre faz isso, né? Em 1º de setembro de 1939, as tropas da Alemanha invadem a Polônia. A invasão foi devastadora. Enquanto os poloneses possuíam armas obsoletas e se defendiam com cavalaria, os alemães utilizavam equipamentos bélicos de última geração e avançaram rapidamente. Os poloneses resistiram, porém foram derrotados. Com isso, a Inglaterra e a França, que já tinham avisado, declaram guerra. 10 de setembro começa a Batalha do Atlântico. Algumas horas depois, de a Grã-Bretanha. Fala agora, o 10 de Bretanha. setembro? Mais devagar, falou de setembro. Certo aí? Grã-Bretanha. Bretanha. Você falou errado. Bretanha. Bretanha. Ó, vim já, ó, grão, tá ligado? Só que sem o... E Betrão. Grã-Bretanha. Bretanha. Bretanha. Fala Londres. Londres. Fala New York. Fala Inglaterra. Tá bom. Inglaterra? Inglaterra. Rio de Janeiro. Grã-Bretanha. Então vai. 10 de setembro começa a Batalha do Atlântico. Algumas horas depois de a Grã-Bretanha ter declarado guerra contra a Alemanha. Um submarino alemão afundou o navio britânico Athenia. O evento deu início à Batalha do Atlântico, a mais longa campanha da Segunda Guerra Mundial. O conflito entre forças nazistas e aliadas pelo controle das rotas marítimas do Atlântico Norte.
17 de setembro. União Soviética invade a Polônia. Quando a Alemanha e a União Soviética assinaram o Pacto de Não Agressão. Em 1939. Confira com nós nos próximos. Secretamente também dividiram a Polônia entre si. Em 1 de setembro, a Alemanha ingressou em sua parte no dia 17. Foi a vez da União Soviética. 27 de setembro, a Polônia se rende aos alemães. Em 30 de novembro, a União Soviética ataca a Finlândia. Essa ação fez ela ser expulsa da Liga das Nações. 18 de janeiro de 1940, Dinamarca, Suécia e Noruega declaram neutralidade da guerra. Em 9 de abril, a Alemanha coloca em prática o plano de invadir a Noruega e a Dinamarca. Em 10 de maio, a Alemanha invade a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo e a norte da França. 16 de maio, a Alemanha começa a bombardear o sul da Inglaterra. Isso durou praticamente a guerra inteira, já que a Inglaterra era uma potência que sabia cuidar muito bem de si mesma. Em 20 de maio, é criado o campo de Auschwitz, que foi o maior complexo de campos de concentração nazista. Ouvir seu nome já é relembrar um dos episódios mais dramáticos da história, o Holocausto. 3 de junho, aviões da Alemanha bombardeiam a cidade de Paris. 10 de junho, Itália declara guerra aos aliados. 14 de junho, Paris é tomada pelos alemães. 8 de agosto, os alemães começaram a atacar a cidade de Londres. Agora é eu. Em 25 de agosto, a aviação inglesa bombardeia a cidade de Berlim. Em 28 de agosto, a aviação alemã começa os bombardeios noturnos a várias cidades inglesas. Foi nesse período que os bunkers foram construídos em alta escala. Sacanagem, trabalhar Bunkers. à noite. Eu, sacanagem mesmo? Porra, não pode nem dormir mais. Podia você tá tirando um sonão lá do nada, você ouve bomba caindo do Nossa, lado. chega lá, meu pai... Dia 17 de janeiro de 1944, começa a Batalha de Monte Cassino, na Itália, com participação de soldados brasileiros da FEB, Força Expedicionária Brasileira, ao lado dos aliados. Em 4 de julho, os aliados entraram em Roma. 6 de julho, dia D. Os aliados desembarcam na Normandia. Esta ação foi a cartada final dos aliados contra a Alemanha. Um ataque surpresa onde, com milhares de soldados, que traçou o destino da Alemanha. 17 de janeiro de 1945. Varsóvia é ocupada pelas tropas da União Soviética. Em 27 de janeiro, o Exército Vermelho liberta os prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz. Foi aí que o Holocausto chegou ao fim. Em 4 de fevereiro, começa a Conferência de Yalta. Em 30 de abril, Hitler se suicida em Berlim. Em 2 de maio, Berlim é ocupada pelo exército soviético. Em 6 de agosto, os Estados Unidos lançam bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Japão, hein? Só pra lembrar. Mas por qual motivo? Todo mundo morreu. Acabou. 2 de setembro. Japão assina seu tratado de rendição. É o fim da Segunda Guerra Mundial. Mesmo durando apenas 6 anos, resultou na morte de 60 a 70 milhões de pessoas. Embora existam estatísticas que sugiram que a guerra provocou mais de 70 milhões de mortos, cerca de 6 milhões foram vítimas do Holocausto. O extermínio pelas tropas alemãs de pessoas julgadas inferiores, principalmente judeus e ciganos. Fica sentado aí. Meu Deus! Após o final da Segunda Guerra Mundial, foram criadas as Organizações das Nações Unidas, conhecida como ONU, e responsável pela manutenção da paz entre as nações. A intenção de uma organização como a ONU é evitar que outro conflito, como a Segunda Guerra Mundial, aconteça. Bom, e por isso é importante estudar a história. Para que os mesmos erros que cometemos no passado não se repitam no futuro. Aí! Para que a gente comenta no passado, a gente comenta no futuro. Para quem quiser ver uns filmes que falam mais sobre como foi a Segunda Guerra, temos o filme O Soldado Invernal. Os segredos? Soldado Invernal. Temos o filme O Resgate do Soldado Ryan, que mostra como que foi os conflitos.
Pearl Harbor, que mostra o motivo dos Estados Unidos terem entrado na Segunda Guerra, até O Último Homem, que foi uma biografia sobre um soldado que conseguiu salvar mais de 100 companheiros, e até os inimigos. O Pianista, que conta a história de um pianista, que se escondia nos guetos para evitar ser mandado para um campo de concentração. O filme A Vida é Bela, eu não assisti, mas falaram que é muito bom. Também nunca assisti, vou assistir quando chegar em casa. O Menino do Pijama Listrado, que conta a história de um filho de um comandante alemão que conheceu um judeu que estava preso Vamos no falar sério, eu acho perto que, de tipo, casa. mano, todo mundo já assistiu pelo menos uma vez esse filme. Uma parte. Qual filme? É, O Menino de Pijama Listrado? Eu não. Nossa. Você nunca assistiu? Assisti sim. Ah, tá. E pra terminar, temos o clássico, O Diário de Anne Frank, que tem o filme e também tem um livro. Você quer falar de Diário de Vampiro, velho? O menino. Que eu nunca vi esse, mas parece ser bom. Ali. A gente deu uma descrição ali. Eu já comecei a ver um pouquinho dele, era bem bonito. Tá tudo pronto? Tá gravando? Tá gravando? Então vai. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem falou é Edu. Aquele cara ali gosta do Edu, não gosta? Então vai, vou falar. Então, gente, se inscreva aqui no canal do Campo Nerd. Mas vai querer vir aqui ou não? Ô Guilherme, pra quê? Olha o testa, olha o testinho aí. Testinha, olha. Aí, Tá, aí, agora eu vou começar de novo, vai. Aqui, ó, Parece esse, logo. esse machucado foi ele tava teimando, eu agredi ele. Mentira! Eu escorreguei e caí. Então se inscreva, deixa o like também, compartilha com seus amigos que é importante. Vamos ganhar mais inscritos aí, precisa de dinheiro. E eu preciso de dinheiro também pra sossegar esses dois aqui Pagar atrás. Deixa no Pagar comentário. no PVA. Deixa Pagar no... o meu IPTU. Cala a boca, seus merda! Calma você, ô. Deixa Cara, nos não, comentários, vai ficar certinho. mais legal os vídeos. Deixa nos comentários, vai ficar mais legal os vídeos mais engraçados. Bom, gente, se inscreva aí no canal. Deixa o like, ativa o sininho, compartilha com os amigos, que é importante se inscrever e deixar o like. E... Quem quiser contratar um roteirista, só que spoiler, hein? Eu também. E... Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau! Nossa, Nossa! Agora vai. Agora que tá Aqui, manda aqui, manda aqui, manda aqui. Ei!